Oi galera, esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raíza Leão, eu sou atriz e hoje mais uma vez temos uma convidada muito especial. Ela é preparadora vocal, ela é atriz e ela dá várias dicas maravilhosas. Então confere aí e depois me conta, tá bom? Com vocês, Aurora Dias. Beijo! Aurora, muito obrigada pela sua participação. É muito importante ter mulheres maravilhosas como você falando pra essa galera que tá começando, pros interessados por arte. Obrigada. Poxa, obrigada a vocês pelo convite, pela confiança, por acreditar, assim. Aurora, pra você, o que veio primeiro, assim, a música ou o teatro? A música. Porque a minha mãe é professora de música e aí eu comecei desde cedo, ela dava aula de piano em casa, aí eu ficava acompanhando. E aí, na época da faculdade, não, foi oitava série, que hoje em dia eu não sei nem qual é o ano, mas era a oitava série. Aí eu já decidi ali, eu quero teatro. Aí fiz faculdade de teatro. E depois mestrado em teatro musical. Mas como é que foi sua trajetória dentro do teatro, a sua formação? Você fez a faculdade, e aí depois você foi pra pós não, você fez mestrado, você chegou de morar fora? Foi. Aí eu fiz a faculdade de licenciatura em teatro na UFBA. Uhum. E depois aí eu fiz um curso que era parecido com a Cal, que era um curso de formação de ator, mas era para teatro musical, ator para teatro musical. Uhum. E aí você tinha aula de 7 da manhã às 7 da noite de todas as disciplinas que você pensar dentro do teatro musical. E aí desse curso eu passei direto para um mestrado que era em Londres. Uhum. E aí eu fui para esse mestrado em Londres, que era um mestrado prático. Uhum. Então você fazia, acho que, sei lá, 8 meses de aulas práticas, depois você escrevia um negocinho lá no final. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu falei assim, eu vou pro Rio de Janeiro tentar sorte, vim na cara na coragem. Você é da onde? Nasceu onde? Eu sou de Salvador, nasci em Salvador. E aí quando eu era pequena eu morei em Liverpool. Olha isso. Porque meu pai foi fazer doutorado lá. E aí foi onde eu entrei em contato com os musicais. E aí minha mãe também se apaixonou pelos musicais. Aí, por consequência, a gente só assistia isso em casa. Então a gente se apaixonou também. E aí depois a minha própria mãe, ela tinha uns corais que foram virando uma companhia de teatro musical. No sentido de cantar, dançar e interpretar. Independente de ser americana, não era. É cantar, dançar e interpretar. Aí eu fiz a pós em teatro musical aqui na Unirio também, quando eu cheguei. Foi a única turma que teve, pelo que eu soube, assim. Agora sim que o teatro musical pegou um vapor, assim, que tá indo com tudo, né? Continuando sobre o teatro musical, você acredita que a gente sabe fazer ou a gente tá aprendendo ainda a fazer o teatro musical aqui no Brasil? A gente sabe. Agora, sabe o que é legal? A gente tá aprendendo a fazer o nosso teatro musical. Um teatro musical propriamente brasileiro, sabe? Com a nossa linguagem, com a nossa cara. E que não é só biografia, tem outras coisas sendo lançadas, pessoas compondo, escrevendo para teatro musical. E a gente está começando a criar uma linguagem agora, isso que eu acho muito, muito bacana. É muito lindo de ver, realmente. Nós estamos vivendo um momento muito louco na política, né? Uhum. Como é que você tem enxergado a arte nessa loucura, assim? Tá um caos, o Brasil, o Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas têm uma tendência a achar que artista é só aquele vizinho louco que não ganha dinheiro, que anda maltrapilho. Uhum. Mas esquece que o artista, ele que cria tudo. Uhum. Tipo assim, aquele móvel que você tá aqui na sua casa, esse sofá foi um artista que criou, esses quadros foi um artista que criou, os artistas da novela são artistas, as pessoas que fazem sucesso são artistas também. Eu acho que eles separam as coisas e criam um preconceito baseado num estereótipo, que é o vizinho que faz barulho tocando saxofone de madrugada, sabe? Uhum. Mas esquece que a arte está em toda a nossa roupa foi criada por um artista. A gente costuma dizer aqui no canal, e alguns entrevistados também chegaram a gente falar a mesma coisa, que se cada um fizesse um pouquinho, né, todos esses artistas se unirem, acho que a gente pode mudar o rumo das coisas. Isso falta muito, a união falta muito, porque é um mercado muito competitivo. Uhum. E você tem que se provar a todo instante, e assim, a gente tem que gastar tanto tempo tentando sobreviver que às vezes a gente não tem tempo de parar e pensar, se a gente se unir, a gente vai mais longe, a gente pode conseguir direitos. Tá tendo um movimento de teatro musical, por exemplo, lá no Nordeste. Eles criaram um evento chamado Team Week, que é justamente para poder criar um mercado de teatro musical fora do eixo Rio-São Paulo.
para que as pessoas possam trabalhar em seus estados natais. Porque o que está acontecendo? Um êxodo cultural, né? Todo mundo... Eu mesma sou baiana. Por que eu estou aqui no Rio de Janeiro? Porque lá não tinha um mercado para o que eu queria. Agora está começando a ter mais, tanto em Salvador quanto em outras cidades. E aí as pessoas estão começando a se juntar para trabalhar juntas. Criaram uma associação, a Abratem, a Associação Brasileira de Teatro Musical, para que as pessoas possam pensar o teatro musical. Não só viver, trabalhar, mas se unir para poder viver, trabalhar e ter mercado lá também de formação, não só de formação, mas um mercado profissional, profissionalizante. Muitas pessoas não sabem que o teatro musical é uma excelente ferramenta de educação. Então, por exemplo, em teatro musical você tem o teatro, a dança, o canto, as artes plásticas, você tem produção, dentro da produção você tem contabilidade, você tem todas as áreas, é multidisciplinar. Então, assim, se você pega educadores musicais e aí você vê relatos de experimentos, aí o cara é professor de música lá no interior do Rio Grande do Norte, não tem nem música direita na cidade dele, e ele dá aula de música lá, e aí ele fez esse curso lá, e aí depois ele voltou apaixonado pelo teatro musical. E começou a estimular isso nos alunos, no interior do Rio Grande do Norte, no interior do Ceará. Aí você começa a ver várias pessoas que estão começando a se unir e usando isso como uma ferramenta de ensino. Aí as pessoas vão se apaixonando, sabe? Isso é muito legal. Trocando um pouco de assunto, Aurora, você foi preparadora vocal no Show dos Famosos, certo? Como é que foi essa experiência pra você? Nossa, cansativo. Muito cansativo. Não é só o trabalho técnico, tipo você fazer uma pessoa cantar igual uma outra pessoa ou fazer com que a plateia se lembre daquele outro artista. A gente fica meio que no papel de babá também, né? Eu me lembrava muito de técnico de futebol. Meu papel era muito de psicologia do esporte, assim, sabe? Porque é Faustão, é ao vivo, você só tem uma chance e é pro Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Porque assim, você numa peça de teatro musical, digamos assim, você tem 3 horas para conquistar seu público. Se você faz uma cena mal, você tem as outras 2 horas e 58 para poder conquistar a plateia de novo ou tentar fazer diferente. Ali não, são 3 minutos e acabou. Então assim, a gente tinha que preparar muito a mente dos artistas para fazer uma boa performance, apesar de ser só uma chance. E apesar de ser só 3 dias de ensaio, né? São 3 dias de ensaio. É muito. Eu pensei que fosse um tempo maior. Não, são 3 dias. Assim, 3 dias, um dia você montando o personagem, o segundo dia você revisando, limpando coisas, o terceiro dia já é ensaio geral. Com bailarino, com tudo, né? Aí 4º dia ensaio geral com o figurino. E aí no 5º dia já é ensaio geral também no palco com tudo. Tinha umas pessoas que faziam uns ensaios incríveis e chegava na hora, não ia tão bem. Porque o psicológico importa muito. Isso é em geral, em todos nós, né? Você vê que tem um mito da estreia e o mito do segundo dia. Imagina a pessoa que não tem a chance de ter o segundo dia, nem nada. É uma estreia. Mas ainda nisso, Aurora, você tem alguma história, assim, de bastidor engraçada, algo que você possa contar pra gente, com um deles, assim, que foi marcante pra você? Caramba, são tantas histórias. Posso pensar? Pode pensar. Não, se você lembrar depois, você pode... Pensa aí. Não, o que eu lembro muito, assim, por exemplo, o Mumuzinho. Ele chegou de um jeito no programa e ele saiu de outro. E ele ganhou. Inclusive, ele vem de periferia. Foi uma pessoa que foi descoberta, assim, meio que do nada, pela Regina Casé. E ele começou o programa meio como se fosse o patinho feio, sabe? Que ninguém dava muita importância. Ele mesmo parecia que não estava muito ligando para aquilo ali, sabe? Não tinha a dimensão nem do programa, nem dele mesmo. Sabe? E o legal do programa foi ver ele se transformando e ele começando a acreditar nele mesmo. Conseguir fazer um trabalho educacional com o Mumuzinho, que é uma grande estrela, que é um artista incrível, mas que também tem as suas dúvidas que nem quem está começando. Isso é importante falar, porque muita gente tem esse medo, esse nervosismo de sair de casa para tentar, né, seu sonho. Imagina a galera que tá há anos nisso, tem também os seus medos, né? Muitos medos. É engraçado que eu conversei com uma pessoa lá em Natal também sobre isso. Quando eu falei sobre alguma atriz que eu tinha trabalhado, eu falei assim, poxa, a fulana de tal, ela fica muito nervosa no espetáculo. E ela, todo dia ela vai lá e canta aquela mesma nota que ela vai cantar para ter certeza que ela vai ter aquela nota, não sei o quê. E aí, essa pessoa que eu tava conversando falou assim,
eu não acredito, ela parece tão segura, é uma das maiores atrizes de teatro musical do Brasil. Eu falei assim, pois é, mas não é porque a pessoa é grande e ela é incrível que ela não vai ter medo. Né? O corajoso, ele não deixa de ter medo. Ele tem o medo e ele ultrapassa o medo, utiliza esse medo para se superar. Não deixa de fazer, né? E é nesse sentido que eu estava falando dos shows dos famosos, de fazer um trabalho de técnico, né, psicologia do esporte. Que é você, apesar do seu medo, apesar das suas inseguranças, você conseguir se superar. Porque tem gente que sente medo e aí vai mal. E tem gente que sente medo e se supera, sabe? Qual foi o maior desafio nesse trabalho, assim? Teve uma voz que foi mais complexa, algum personagem que foi mais difícil de fazer, que são personagens reais, né? Então... tiveram vários desafios. O Milton Nascimento foi muito difícil. Foi muito difícil. Não sei se você chegou a assistir. Acho que sim. É uma voz muito característica e, assim, depende muito do nosso próprio ouvido, sabe? Porque o que acontece? Como é que era a minha preparação para poder trabalhar com eles? Eu ouvia o artista, eu tentava encontrar na minha garganta o espaço que aquele artista usava e tentava traduzir isso na garganta do artista que ia cantar. Então, o Milton Nascimento, assim, foi difícil achar e foi tão bonito, porque na hora que ele achou tão de produto. Foi uma dica que eu falei pra ele, eu não lembro o que foi que eu falei. Eu falei alguma coisa do tipo, é um arco e uma ponta que você pensa assim, mas é uma coisa muito subjetiva, mas ele entendeu aquilo. E ele, assim, ele já era o terceiro dia, lembra que eu te falei que eram 2 dias só? Já era o terceiro dia, ele não tinha encontrado o timbre ainda. Meu Deus. A gente tava meio desesperado. E aí, eu falei esse negócio desse arco, dessa ponta, e ele entendeu alguma coisa lá no corpo dele, e ele achou. Menina, na hora que ele achou, e já era tipo a última semana, eu comecei a chorar. Foi a primeira vez que eu chorei no programa inteiro. Eu chorava. E foi lindo, foi incrível, sabe? Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Olha, eu já acho muito difícil dançar, cantar, interpretar, fazer uma pessoa que existe, que está viva ou não está mais, assim, é muito difícil, meu Deus. Não, e além do elemento da imitação, tem o elemento da interpretação, porque assim, ele podia estar lá só imitando, mas ele tem que ter uma interpretação, porque senão fica o personagem morto. Então, assim, o lado ator do artista era muito importante a gente pegar também, sabe? Cada pessoa tem uma vibração, trazer aquela vibração daquela pessoa dentro da outra pessoa. Então, por exemplo, você pegar a Alcione, tipo, o timbre já estava bem próximo do Mumuzinho, mas assim, o que eu acho que emocionou as pessoas foi a capacidade dele de pegar aquela música e interpretar de uma maneira profunda, assim como a Alcione pega aquela música e interpreta de uma maneira profunda. Ele não fez a Alcione imitando uma pessoa profunda, não. Ele achou dentro dele aquela profundidade, sacou? Sou doce, negócio bonita, e ao gordão, sou capaz de tirar minha vida, mas olhe não vive na boa. Pra gente finalizar, Aurora, o que você poderia falar de conselho pra uma galera que tá começando? Que conselho você poderia dar? Não fique em casa pensando, não fique tendo dúvidas, vai, experimenta. Assim, a probabilidade, ou não você já tem, entendeu? A probabilidade de dar certo é grande, mas tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita determinação, porque a gente ouve muitos nãos, a gente ouve muito mais nãos do que sim na nossa carreira. Então, assim, as provações vão ser imensas, e muitas delas. Então, assim, desde não ter dinheiro para comprar aquilo, não poder encontrar com sua família, não frequentar casamentos, não frequentar aniversários. Então, assim, as provações são muitas, então tem que ter muita força de vontade. Mas até que você chegue nesse ponto de tenho certeza do que eu quero, vou correr atrás, experimenta. Porque mesmo que você não se torne uma artista, você pode ser um advogado que tem um lado artístico, você pode ser um médico que tem um lado artístico, e isso humaniza a gente. Isso é muito bonito, porque a gente não precisa estar num palco pra gente ser artista. Não precisa estar num palco pra ser artista. A forma que a gente dá um bom dia pra uma pessoa, a forma que a gente trata as pessoas, isso já Com certeza. Tem muitas pessoas, por exemplo, sei lá, advogados, que tem que falar na frente de outras pessoas, tem que lidar com... E que fica com vergonha. Então, assim, vai, faz teatro, porque é uma ferramenta, ajuda as pessoas. De comunicação, de saber lidar com o outro, né? De tantas coisas, né? E outra, essa coisa da política que você falou, o teatro não se faz sozinho. O teatro é diferente da música, por isso que o músico ele tem um perfil diferente de um ator.
porque o músico passa muito tempo sozinho. O ator não, ele não faz teatro sozinho. Ele pode até ter uma carreira e depois fazer um trabalho solo, mas ele vai depender do bilheteiro, ele vai depender do cara do marketing, ele vai depender do diretor, da luz. Então é uma arte coletiva e é o que a gente está precisando. A gente está precisando ser coletivo, a gente está precisando olhar para o lado, ajudar um ao outro, sabe? Olhar, dar bom dia, ser gentil, amar, respeitar. É isso mesmo, Januária. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Pra finalizar, realmente, você pode indicar uma pessoa, um convidado, uma pessoa que você acha que tem uma fala legal, que tenha vibrações muito maravilhosas, que possa falar para a galera que está começando? Com certeza. Menelique de Carvalho, você está convidado para vir aqui no canal e falar com essa galera jovem, porque você é tudo de bom, meu amigo, para falar sobre isso. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. Sucesso pro canal. Obrigada. Curtam, sigam. Ai, que maravilhoso. Isso mesmo. Curta, segue, se inscreve. Eu vou curtir, eu vou seguir, eu vou escrever. Ai, que maravilha. Muito obrigada, Laura. E aí, por isso que eu falo dessas iniciativas, por exemplo, que eu estava falando do Rio Grande do Norte. Eu vi uma apresentação lá de uma ONG. E a ONG, gente, no palco devia ter umas 50 crianças, sem brincadeira. Eles não tinham microfone, não tinham nada, mas era uma vida. Era assim, uma criatividade que você vê. Não precisava de microfone, não precisava de cenário. Eles mesmos se transformavam em cenário. Era tanta gente que a quantidade de gente fazia o cenário, fazia as transformações de cena, fazia transformação de época. Então, por isso que eu acho válido também estimular o ensino do teatro musical, a utilização do teatro musical como ferramenta de ensino das artes, né?